Bom, na aula anterior eu já tinha falado um pouquinho sobre essa ferramenta que é o GeoGebra Calculadora Gráfica, que nada mais é do que um instrumento onde a gente pode projetar algumas funções, algumas relações numéricas, e isso facilita muito a visualização e a compreensão e as tomadas de ações que nós podemos fazer a partir dela. Diferentemente de quando a gente constrói gráfico à mão, aqui a questão é como eu construo, né, utilizando essa ferramenta, ou o laptop, ou o teclado virtual, ou utilizando o teclado do computador. Então, o primeiro passo que eu vou mostrar para vocês aqui é a gente tentar entender ou lembrar o que são essas duas coisinhas aqui, essas duas retinhas aqui. Quem que lembra o que são essas coisinhas? Isso daqui. Os eixos, muito bem. E aí toda essa área quadriculada aqui, toda essa região quadriculada é o meu plano ortogonal, muito bem, tem 90 graus aqui. Mas ele é chamado também em homenagem a um filósofo francês. Como é que chama esse plano aqui? Plano cartesiano, né? E aí no plano cartesiano, o que que a gente faz? A gente monta uma relação de número entre um eixo e outro. Por quê? Num eixo, nesse eixo aqui horizontal, eu tenho um conjunto numérico. E a gente está vendo alguns números aqui, né? Ah, mas eu não estou vendo todos, mas a gente só coloca alguns para referência. Se eu quiser dar um zoom aqui, ó, eu vou ver outros valores aparecendo, né? Então, o que está sendo feito? Eu espeto conjuntos numéricos aqui, nesse sentido da setinha aqui, ó, setinha para esse lado significa o sentido de crescimento do eixo horizontal. Então, se o sentido é da esquerda para a direita, o crescimento, à esquerda ele vai decrescendo. Então, o que significa isso? Ó? Menos 2, menos 4, menos 6. Quanto mais à esquerda eu tiver, menor é o valor quando eu estou olhando, independente se o número é positivo ou negativo. E a mesma coisa para esse eixo aqui. Ó. E aí eu faço o cruzamento ou encontro entre eles com um ponto em comum, que é a origem, também representada pelo valor zero. E aí eu tenho esse plano cartesiano. E ele serve para eu fazer o quê? Para eu fazer a conexão entre esses dois conjuntos numéricos. Então eu posso fazer conexão de pontos coordenados, e aí eles respeitam uma ordem, né? O par ordenado desses pontos. O que é o par ordenado? Quem que pode me dizer lá o que são os pares ordenados? Quem se lembra disso? Ou pode dar um exemplo também de um par ordenado. Hello, estou falando sozinho. Não se preocupe, não. Veja, você falou coisas super relevantes aqui, ó. Você falou dois pontos, né? São dois valores, um que a gente chama de x e o outro que a gente chama de y, costumeiramente. E a gente coloca convenções, coloca padrões, né? Geralmente, esse eixo aqui é o eixo que a gente coloca quais valores? O eixo horizontal. Isso, e esse daqui é o eixo dos... Isso. E aí, só para uma questão de leitura, para a gente saber qual valor a gente está falando que é do x e qual valor a gente está falando do y, a gente tem um par ordenado. Então, o par ordenado, se vocês visualizarem aqui, ó, ele é feito nessa ordem aqui, não é? Uma convenção. Ah, por que não é YX? Ah, porque escolheram fazer assim. Ah, poderia ser Y primeiro e X depois? Poderia. Mas foi feita uma convenção, ou seja, foi feita uma escolha de primeiro sempre vamos informar nessa regrinha. Ó, esse primeiro número vai estar associado ao eixo horizontal. E depois ao eixo vertical, ou ainda ao X e ao Y. E aí então, tendo as informações numéricas específicas, eu posso dizer onde está o ponto. Por exemplo, vocês conseguem me dizer, se eu quiser montar um ponto aqui, quais são as coordenadas dele? Tá claro para todo mundo isso?
Ou só para Ellen? Então, olha só, eu vou montar ele ali, ó. 8. Então, veja, ó. Quando eu botei só a primeira e botei a segunda como sendo y, ele falou assim, ó, 8 com todos os y. Então, veja que ele montou uma linha. Essa linha está aqui, ó, tanto para baixo quanto para cima. Então, ele está pegando todos os y e ligando ao ponto 8. Mas eu não quero isso, eu quero um ponto. Então, o 8, 6. Agora ele não vai apresentar porque eu já mexi nele ali, mas vou colocar aqui novamente. Ele se transformou numa equação. O ponto 8, 6 é este, ó, que a gente tinha falado. Que a Ellen tinha colocado aqui, ó, 8, 6. Então veja, o que representa esse ponto? Esse ponto representa uma conexão entre dois cônjuges numéricos. Especificamente entre quais números? O 8 associado a quem? Ao 6. O 8 da horizontal associado ao 6. Então veja, marcar o ponto 8, 6 significa fazer isso daqui. Como é que eu marco ele? Se eu quisesse fazer a mão, andando a partir da origem, eu caminharia 8 unidades no eixo horizontal. Então, 8 unidades está para cá, ó. Mas eu não paro aqui, porque ele está dizendo que eu tenho que caminhar 6 unidades no eixo vertical. Então, subo 6 unidades e vou até aqui. Aqui eu marco o ponto. Então, veja que a conexão está aqui, ó, entre esses dois valores. E é somente este elemento aqui, este pontinho coordenado. Tudo bem, pessoal? Então vejam, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente precisa ter uma clareza na leitura do que são os elementos e como eu associo esses elementos a uma função, porque a função ela é uma cobertura de diversos pontos, uma associação de diversos pontos, infinitos pontos em uma determinada região. E aí o que a gente tem que ter clareza é isso. Se eu quisesse ficar montando vários pontos aqui, se eu montasse, por exemplo, o ponto 6, 4, veja que ele estaria na mesma reta aqui, ó, que esse ponto A, assim como o ponto 4, 2. Vocês conseguiriam me dizer qual função é essa? Ou qual seria uma expressão matemática que representaria uma reta que passaria por todos esses pontos? Sim, não, talvez. Pode falar, pode. Gente, vamos falando sem problema de ter, sem medo de errar. Ah, falar, não sei, professor, não tem nem ideia do que você está falando. Pode falar também. A gente tem que ter. Claro, porque se eu avançar um pouco mais à frente para falar de gráficos, e aí a gente ter que montar um monte de funções junto no mesmo plano cartesiano, a gente vai precisar disso daqui. Vocês vão precisar identificar essas informações. Então fiquem à vontade e tranquilos para não se cobrarem se não for exatamente aquilo que a gente está falando aqui. É uma função linear, exatamente. Aí eu quero saber qual seria uma expressão matemática, uma expressão algébrica, ou seja, com x e y aí, que representaria essa função. De primeiro. Isso, linear, de primeiro grau. Olha só, uma reta. Então vejam que a raiz, ou seja, o ponto onde ela atravessa o eixo horizontal, que é chamado de raiz, é x igual a 2, porque vai em y igual a 0. E o intercepto do eixo y é o menos 2, né, porque atravessou o eixo vertical nesse lugar. Então vejam, a funçãozinha que eu poderia fazer aqui, ou ainda, pensem assim, que número que eu somo com menos 2 e dá 0.
mais 2. Isso, mas é isso mesmo. Eu estou falando de um número, né, para saber o correspondente dele. O número seria um valor para x, para somar com menos 2 para dar 0, onde o 0 está correspondendo ao y. Estou fazendo a pergunta desse, que é o que vocês me responderam. Né? Então, o 2 somado com o menos 2 vai em 0. Então, veja que vale para essa daqui. Vamos ver se vale para essa. Pegar o 4, somar com menos 2, dá 2. Pegar 6, somar com menos 2, dá 4. E assim por diante. Então veja, que se eu quiser montar a expressão, ela seria desse tipo aqui, ó. Por exemplo. Olha só. Não é? Então veja, se ela fosse somente x, ó, y é igual a x, ó, ela estaria exatamente aqui nesse eixo. Mas x menos 2, ela está aqui. Acredito que vocês tenham visto a construção da função x menos 2, que representa esta reta que passa por todos esses pontos que eu construí aqui. Certo? Vocês chegaram a ver isso ou caiu a conexão antes? Obrigado. Eu não compartilhei a tela, vocês não vão ver nunca mesmo. Agora sim, obrigado por avisar. Agora vocês estão vendo, certo? Então vejam, essa função x menos 2, y igual a x menos 2, ela representa esta reta que passa por todos esses pontos que a gente deu como exemplo anteriormente. O que significa essa reta? Assim como os pontinhos que estão aqui, que a gente construiu antes, ela representa a conexão entre números deste eixo com números deste eixo aqui. Então veja que eu tenho outros pontos entre, por exemplo, esse ponto D e o ponto C, que estão aqui representados por essa linha vermelha. Então eu poderia pegar aqui, ó, por exemplo, se eu desse um zoom, olha, o 3 está conectado com quem? Com 1. Então o ponto 3, 1 também faz parte dessa função. Como é que eu sei isso? Testa, olha, não é x igual a 3? Coloca x igual a 3 aqui na função. 3 menos 2 dá quanto? Dá 1. Então essa regrinha da função também conecta, neste caso, o ponto 3 com o ponto 1. E assim com quaisquer outros também, que não necessariamente sejam inteiros. Olha só, poderia pegar aqui, ó, o 2,5, número decimal. 2,5 está conectado com quem? Com o meio. Né? Se eu coloco x igual a 2,5 aqui, 2,5 menos 2 dá meio. E assim por diante também com outros valores quaisquer. Por exemplo, aqui menos 1,5 com menos 3,5. Vocês não estão me ouvindo bem? Bem longe. Entendi. Deixa eu só dar uma reiniciada aqui no meu fone. Melhorou agora? E que beleza, hein? Hoje tá... Nossa, tá acontecendo tudo com vocês. Melhorou o áudio? Estão conseguindo me ouvir? Nada ainda? Melhorou? Melhorou. Tá, então vamos aqui. Eu vou usar o microfone do computador
Talvez fique mais ruído de fundo e mais vento, mas vocês vão me avisando se ficar assim. Bom, então como eu estava dizendo, qualquer função ou qualquer representação visual como essa daqui que a gente está vendo, uma reta, ela significa uma conexão entre dois conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos que estão nesse eixo com os conjuntos numéricos que estão nesse eixo. Então veja que a conexão que a gente construiu aqui, que liga esses pontos que a gente montou anteriormente, e todos os outros que estão na mesma, alinhados com esses daqui, é essa linha vermelha. E a expressão que faz isso, ou que representa matematicamente isso, é a expressão x menos 2. Vejam se eu colocasse uma outra expressão aqui, ó, y igual a x, não está no mesmo local. Porque eu estou dizendo que os valores de y são iguais aos de x. Então ela vai passar exatamente no meio desse eixo aqui, ó, que é onde está essa linha azul. Então o 2 vai estar ligado com o 2, o 1 com o 1, e assim por diante, o 0 com o 0. Então o que faz uma função? Ela faz uma conexão entre dois conjuntos numéricos. Tudo bem com relação a esse conceito, pessoal? Alguma dúvida? Na verdade, onde passa a reta que liga no ponto seria uma função. Por exemplo, ali onde está o menos 4 com menos 2. Onde está a vermelha, né? A vermelha? Isso. Só que aí na ordem. Isso. Aí só que aí você tem que tomar cuidado com a ordem, né? Mas é o ponto menos 4 no y com o menos 2 no x. Muito bem. Isso aí. Isso aí. Isso. Exatamente. Esse ponto faz na ordem menos 2. Superior também. Na linha azul ali poderia pegar o 2 com o 2. Exato. 2 do x e 2 do y. Isso, exatamente. É isso que vai fazendo uma função. Isso aí. Exatamente isso. E aí usar esse recurso, ele te auxilia e facilita na construção e na visualização, né? Porque você pode brincar tanto de dar zoom, ou de diminuir para enxergar onde está a função, e assim por diante. Eu só vou mostrar mais uma característica de função, e aí depois eu entro na parte de operacionalização para vocês testarem como é que se monta a função aqui no GeoGebra. E também como é que vocês podem fazer um print da tela e subir arquivos, tá bom? Mas vocês podem parar a qualquer momento sobre alguma dúvida que vocês tiverem. Então, se eu pegar uma função de maneira genérica, assim, ó, ax mais b. Veja que eu não tenho um coeficiente A e nem um coeficiente B aqui explícito, né? Não está como aqui, ó, 1x menos 2, ou 1x mais 0, né? Que aqui não tem B, não tem um termo que não tem x. Se eu fizer assim, ó, ele vai me dar uma função genérica. E aí, o que eu posso ver? Tá vendo essa função cinza aqui, ó? Eu vou apagar as outras duas, só para a gente ter mais clareza dessas informações aqui, ó. Então, veja, eu estou só com essa função aqui que eu criei, ax mais b. Ah, mas ele chamou de h de x. Tudo bem, ele pode chamar de qualquer letra, lembra disso. Então eu estou associando x, com esse conjunto aqui dos números na horizontal, com h, que ele está chamando os números do eixo vertical. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele está fazendo aqui, ó, um valor a multiplicado por x mais um valor b. Ele tomou como um exemplo o valor de a igual a 1 e o valor de b igual a 1, só para ele montar a função. Mas vejam que apareceu outras duas ferramentas aqui no GeoGebra. Então, olha só, se eu mexo nesse cara aqui, ó, que é chamado de a, que acompanha o número x, olha o que acontece se ele varia. Se eu altero ele de a igual a 1 e vou no caminho de a igual a 5, olha o que está acontecendo. Então, a característica do número que acompanha o x ali numa função é mexer com a inclinação dela, né? É o coeficiente chamado de coeficiente angular. Se eu vou diminuindo e vou para o lado negativo, olha o que aconteceu aqui, ó. Em 0 ele ficou alinhado com o eixo horizontal, ou seja, não tenho função ali, porque eu matei o x. Observem aqui, ó, 0 vezes x dá 0.
Só sobrou 1. Sobrou uma função constante que a gente fala aqui. Daqui para trás, ó, do zero, olha o que acontece. Ela começa a ter inclinação negativa. E óbvio, onde está a inclinação negativa? Ó, no coeficiente A. Então o que ele faz? O coeficiente A, ele mexe com a inclinação da função no primeiro grau. Ó. Ele mexe dessa maneira. Se eu parar aqui em qualquer exemplo, vamos olhar aqui agora o que acontece com o coeficiente B, ou seja, esse carinha aqui, quando eu altero ele. Veja que ele está valendo 1. Se ele for igual a 5, ó, se eu for maior, que for crescendo, olha o que acontece com a função. Ele vai deslocando ela, vai subindo ela. E se ele for diminuindo, ficar negativo, ó, ele vai abaixando ela. Então veja que eu tenho dois comportamentos típicos quando eu tenho uma função do primeiro grau. Os coeficientes que acompanham o A mexem na inclinação da função, e os que acompanham os independentes, termo independente B, ele desloca ela dessa maneira. Tudo bem? Beleza, então. Então vejam que não há muita dificuldade em construir no GeoGebra funções, né? Se vocês olharem aqui embaixo, olha, para quem está usando o celular, ele tem também essa ferramenta que é um teclado virtual. Se eu quiser escrever qualquer função, eu tenho que selecionar aqui na entrada, tenho que deixar nessa calculadorazinha aqui, venho aqui na entrada, e aí tem que estar com o cursor ativo. Aí, por exemplo, se eu quiser escrever uma função, diga uma função que vocês querem aí que eu escreva, que seja do primeiro grau. Seria um 3x mais 4y maior que 7. 3x mais 4y mais 7. Isso? Maior que 7. Né? Ou vou colocar assim então, ó, para ter uma função igual a 7. Porque se eu não tiver uma igualdade, eu não tenho a função. Tem que colocar uma condição de igualdade. Veja que eu posso colocar o y de um lado, e x e o outro número do outro, ou y e x de um lado e o número do outro. Posso fazer dessa maneira. Ah, e se eu quiser escrever dessa forma? Passo o x, ó, o 3x para cá, e o 4, que está multiplicando, dividindo. E aí eu fico dessa mesma maneira. Veja que eu posso escrever assim, ou ainda, se eu quiser escrever como eu escrevi nas anteriores, ó, y igual a 7 menos 3x dividido por 4. Veja que ficou no mesmo lugar que a outra, que é essa daqui. Ó, se eu tirar o 4 daqui, se eu botar 2, fica em outro lugar. Se eu botar 4, ela sumiu porque ela está exatamente sobre essa linha verde. É a mesma. Escrever assim, ou escrever assim, ó. Vou tirar a verde. Desapareceu. Vou tirar a azul. Está no mesmo lugar. Então veja que são formas equivalentes de escrever, tá bom? Então veja que eu escrevi usando o meu teclado, ou ainda eu posso escrever assim, né? 3x mais 4y igual a 0. E esse símbolozinho aqui, ó, opa, igual a 0 não, igual a 7. E esse símbolozinho é o Enter. Mesma coisa que Enter, esse daqui. Tudo bem com relação a essa construção, pessoal? De função? Alguma dúvida a como utilizar o GeoGebra? Até aqui? Significado da função, identificação dos pontos. Por enquanto, não. Não, professor. Se alguém tiver, pode falar, mesmo que alguém já tenha falado que não, tá? Fica, cada um sabe da sua realidade aí. Essa do 7 ali eu não entendi, do final 7 ali. Essa aqui? Na reta onde que passa o 7, teria que passar no 7, não, a reta, linha? Não, porque você está dizendo assim, ó, isso aqui é números que multiplicado por 3, somado com 4, dê 7.
Então você está dizendo que você quer combinações de números que você vai colocar aqui e aqui, ó, e dá 7. Olha um fácil da gente ver. 3 vezes 1, 3, não dá? Dá. E se eu colocar y igual a 1? 4 vezes 1, 4. 3 mais 4 não dá 7? Dá. Então vamos ver se o 1 faz parte dessa linha aqui vermelha ou verde. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha lá o 1 aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá certo, entendi agora. Bacana, bacana. Então ela Tô te mandando mostra. você fazer. Vai começar de novo? Então te mostra todas as Aqui. combinações aqui, né? Não só no ponto 1, mas de qualquer outro valor. Não interessa. Sim. Combinou faz tempo. Tudo De bem, pessoal? nada. Obrigado, seu arte. Desculpa aí. Acontece. Não tem problema não. Maravilha. Então vejam, eu tenho então já a instrução para as ferramentas de como monta, de como organiza aqui dentro do GeoGebra, né, do significado dos pontos, do que significa a função, de como é que eu enxergo a conexão entre os dois conjuntos de números, né, os conjuntos numéricos que está no eixo horizontal e o que está no eixo vertical, a partir da função. E aí, né, como é que eu posso, por exemplo, fiz a função, e aí eu quero exportar essa função para alguma atividade que eu queira apresentar, ou registrar, ou escrever no documento, ou mandar um arquivo, por exemplo, no formulário, como eu vou pedir para vocês. Eu posso dar um print na tela, ou imprimir a tela. Como é que eu faço isso? Depende muito do seu equipamento. Para quem tem Windows no laptop ou no desktop, ou seja, computador de mesa ou computador portátil, pode buscar aí uma tecla que chama Print Screen, que está resumida assim, né? Deixa eu colocar aqui mais para baixo para escrever aqui, ó. Print SCR. Procurem essa tecla aí. Apertou ela uma vez, ele já tira uma foto da tela. No MacBook, para quem tem Mac, é Shift, Command e 4. Então veja que aparece aqui, ó, para mim, né, um símbolozinho diferente do mouse. E aí eu tenho que arrastar, ele não imprime a tela inteira. Aí eu arrasto aqui o local que eu quero imprimir. Veja. Então eu quero imprimir essa tela. Aí ele vai bater um print da tela. Aí olha só, já apareceu aqui para mim essa tela. Se eu quiser utilizar um print no celular, tem celular que tem já o comando de imprimir tela na própria navegação superior, você arrasta aquela telinha do menu superior. Isso, Ana. Muito bem. Já deu um print na tela. Perfeito. É isso aí. Só que você deu um print. Isso, você deu um print na sua tela. Muito bem. Sai assim mesmo. E aí, se você quiser ajustar, recortar, você pode levar para o Word, ou para o Paint, ou para alguma outra ferramenta que você queira. Mas ela sai no formato foto assim mesmo. Para quem está no celular, só voltando, você tem esses comandos no menu que você pode deslizar a parte superior e aí ir lá e tirar o instantâneo da tela, às vezes está, ou imprimir a tela. Né? No celular varia muito. E alguns outros celulares, alguns outros modelos, tem que fazer uma combinação entre o botão Power e o botão Volume, ou botão Power e o botão outro botão de comando. Né? Então, eu recomendo nesses casos que cada um dê uma googada, dá um Google se não sabe qual é o comando de imprimir a tela. Tá? Usa no Google lá, como imprimir a tela do celular tal, modelo tal. Aí ele vai te dizer lá rapidamente qual é o comando que você faz. Se tiver dificuldade, me aciona depois no chat, que aí a gente busca em conjunto qual seria o caminho para fazer isso. Tudo bem, pessoal, até aqui? Se vocês quiserem um tempinho para testar e fazer isso, aí pode ficar à vontade. Me tirar dúvidas.
Enquanto vocês vão fazendo, eu vou montar mais uma outra expressão aqui. E quando você não quer mais imprimir ou deixar alguma coisa, alguma outra função dentro do GeoGebra, você pode simplesmente vir aqui nesses 3 pontinhos e mandar apagar. Aí ele vai sumindo com essas coisinhas. Tá? Professor, Pois não. no computador também você pode dar o Ctrl+C, Ctrl+V e copia lá no Word, em algum outro arquivo que queira. Se deu certo, Eu fiz ok. aqui. Maravilha. Eu fiz o Ctrl+V, Ctrl+C, Maravilha. Ctrl+V, aí deu certo. Se deu certo, ótimo. Eu fico receoso às vezes porque às vezes o Ctrl+C copia não a tela, mas a linguagem HTML por trás da tela aqui na programação do navegador. E aí você vai ficar com um monte de código lá e não com a figurinha. Mas pode fazer sem problema. Aqui tem também a possibilidade de compartilhar, ó, gravar, tá vendo? Você pode gravar isso daqui e aí compartilhar, né, com o GeoGebra ou com alguma outra ferramenta. Tá, então, pode fazer. Se deu certo, não tem problema algum. Ele ficou a tela inteira, realmente. Ó. Que eu copiei daqui da aula, só para fazer um teste. Outro né? comando Copiou que vocês podem fazer também aqui, ó. Exportar imagem, tá vendo? Vem aqui, ó, nesse menuzinho principal. Exportar imagem. Baixar como. Então vocês podem fazer isso. Também dá. Se eu exporto a imagem, ó, ele vai exportar dessa maneira. Aí você pode copiar para a área de transferência ou fazer um download dela. E ótimo, tem várias formas de fazer. Então vocês podem, aquela que vocês sentirem mais seguros, sem problema algum. Bom, eu falei que eu ia fazer mais uma função. Agora eu vou fazer uma inequação para vocês verem um pouquinho a diferença entre a equação e a inequação. Então vejam, vou pegar esse exemplo aqui, ó, 3x mais 4y igual a 7. Vou fazer agora 3x mais 4y maior ou igual a 7. Opa, mais 4y maior ou igual a 7. Olha o que aconteceu. O que ele está fazendo aqui agora? Vejam que eu não tenho só uma igualdade. Não é só igual a 7 que vale. Então, deixa eu só tirar os pontinhos aqui, para não confundir. Então, neste caso, ele vale também, para atender essas funções, eu posso colocar qualquer valor x, qualquer valor y, tal que quando eu multiplicar por 3 o valor x e somar com 4 vezes o valor y, seja maior que 7 também. Então, por exemplo, se eu pegar o 5 para x e 5 para y, 3 vezes 5, 15, mais 4 vezes 5, 20. 15 mais 20, 35, é maior que 7, está valendo. Então, quando ele está mostrando dessa maneira uma desigualdade, significa o quê? Significa que toda essa região aqui, ó, não só essa linha, mas toda essa região acima da linha que determina a igualdade, que determina a função, que aqui é só a função. Daqui para cima é toda a parte da desigualdade, né? Que é uma inequação. Então, isso tudo satisfaz a condição. Ele está dizendo para você, ó, qualquer lugar daqui que você pegar um valor para x e um valor para y, vai ser maior do que 7. Vai ser igual somente na linha que está aqui. Tudo bem, pessoal, com relação a essa outra condição aqui? Deixa eu ver se eu entendi. Então, essa parte branca é a que é a inequação, é isso? Ou é azul? A parte azul. Azul que é a inequação, né? Isso. Porque satisfaz essa inequação. Ó. O que está dizendo aqui? Eu quero números que você multiplique por 3, número x que você multiplique por 3, números y que você multiplique por 4,
some essas combinações aqui e que seja maior ou igual a 7. Igual a gente já sabe, ó, tá aqui em cima. É a linha, ó, tá vendo? A mesma linha que tá aqui, ó. E maiores do que 7? Toda essa região aqui, ó, tá dizendo. Essa é a solução. Vamos pegar um outro exemplo, ó. X igual a 10, y igual a 5. Tá aqui no meio. Tá aqui, ó, o valor. Se eu pegar x igual a 10, 3 vezes 10 dá 30. X igual a 5, 4 vezes 5, 20. 30 daqui mais 20 daqui dá 50, que é maior do que 7. Então satisfaz essa inequação. Olha um ponto que não satisfaz, que não vale. Pega o menos 10 com o menos 10 aqui. 3 vezes menos 10 dá menos 30. 4 vezes menos 10 dá menos 40. Menos 30 mais menos 40, devo 30, devo 40, devo ao todo 70. Então, menos 70 não é maior que 7. É bem menor que 7. Então, não vale, ó, por isso que está desse lado. Assim como o 0, 0 também. Aqui, ó. 3 vezes 0 mais 4 vezes 0 não é maior que 7. Beleza, pessoal? Até aqui? Beleza, agora entendi melhor. Obrigada. Maravilha. Então eu vou pedir uma gentileza para vocês agora de acessarem o ambiente Teams nosso, aqui. E aí entrar no canal Introdução à Pesquisa Operacional. Já liberei para vocês esse link aqui, ó, do Forms. E aí eu quero que vocês treinem o uso do aplicativo de GeoGebra com o que a gente viu até então, para resolver as atividades deste link. São 4 exercícios. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês têm que resolver eles utilizando o GeoGebra. E aí carregar o arquivo aqui, ó. Então você vai carregar esse arquivo. Por exemplo, dê um print na tela. Pode ser qualquer arquivo com essas características. Toma cuidado com o tamanho. Se for bater uma foto, veja se ela não está maior que 10 MB. Tá? Ô, professor, Pois deixa eu não. falar uma coisa. Diga. Eu acessei no mesmo dia, acho que na semana, agora esses dias, eu acessei essa parte aí, o material, e tentei fazer no aplicativo. Uhum. Eu fiz, só que eu vi na opção lá que eu não tinha lido direito, que seria um por um para fazer essa individual, né? Uhum. Aí eu coloquei lá na parte de entradas, fui colocando as 3 funções aí. Entendi. Isso, aí eu nem enviei, porque eu fiquei com dúvida depois Claro. que eu vi, falei, e agora? Uhum. Aí eu tinha deixado nas minhas tarefas aí do Teams. Uhum. Aí que foi hoje, eu fui acessar de novo, eu vi lá, aí eu não consegui acessar. É porque ele estava com prazo de encerramento, de validade. Mas eu abri novamente. E aí eu coloquei mais um exercício. Tá bom, entendi. Mas o certo é fazer individual, não pode fazer as 3 funções. Mesmo que vai formar gráficos diferentes, você vai fazendo um shield, um slide lá, né? Vai vendo isso, a animação. Manda um arquivo para cada. Pode ser assim também, não? Que foi o que eu fiz. Manda um arquivo para cada. Grava uma tela para cada, porque senão vai ficar confuso, porque eu não vou necessariamente saber, dentro dessa função, dependendo da forma como você gravar, qual é de cada uma dos exercícios, né? Então, dá um print. Aí fica dentro do próprio Teams, esse aplicativo. Isso, esse Forms está dentro do próprio Teams. Isso. Aí você vai ser redirecionado para cá, para o Forms, e aí você vai carregar o arquivo em cada um desses links. Por exemplo, obrigado. De nada. Então vou dar um tempinho para vocês fazerem esse, tá bom, pessoal? Vou encerrar a gravação por aqui e depois a gente retoma.